Olá, professores, tudo bem? Nesse nosso 15º encontro, nós vamos trabalhar com o sensor de umidade e temperatura DHT11. Esse sensor ele está presente nas aulas número 24 e 25 do módulo 2 da Robótica Educacional. Vamos lá? O protótipo da nossa aula de hoje consiste basicamente na leitura do sensor DHT11. Então, o protótipo ele é bem simples, nós vamos apenas conectar o sensor ao Arduino e durante a programação nós vamos aprender aí a realizar a leitura adequada dos dados desse sensor. Para o protótipo temos duas versões, o do kit 2021 e do kit 2023. Então, dependendo do qual kit você possui, você vai seguir o tutorial de montagem com o seu link respectivo aqui que eu estou compartilhando com vocês. Beleza? Vamos conhecer um pouquinho sobre esses dois módulos, né? Algumas diferenças que existem na montagem, principalmente desses componentes. Então, tanto na versão 2021 como na versão 2023 do kit, o módulo, o sensor que faz a leitura da temperatura e umidade é o mesmo, é o DHT11. A diferença está que na versão 2023, que é esse componente que está aqui do lado esquerdo, ele vem instalado num módulo, né? Então isso vai facilitar um pouco mais a instalação desse dispositivo no nosso protótipo. Basicamente ele já vem com um resistor embarcado nessa plaquinha. Já esse do lado direito aqui, ele possui apenas o módulo e daí durante a instalação dele no nosso protótipo é necessário a utilização de um resistor externo ali entre o pino VCC e o sinal, o que vai enviar os dados para o Arduino. Já o módulo, esse resistor já é embarcado, né? Então você não precisa realizar a instalação na protoboard utilizando esse resistor externo, ok? Então, vamos nos atentar aqui principalmente às pinagens, né, para a gente poder fazer a ligação correta. Então, começando aqui pelo sensor, módulo sensor DHT11, né, o que está presente na versão do kit 2023. Então, o módulo ele é composto por 3 pinos. Os dois da direita aqui, como a gente pode observar, são os pinos de alimentação, né, do lado direito o pino GND, vai conectado ao GND do Arduino. O pino central é o VCC, conectado aos 5 volts, né, ou 3.3 volts ali do Arduino. E do lado esquerdo fica então o pino de sinal, ou seja, né, o de dados, aquele que vai enviar as informações da temperatura e umidade para o Arduino. Já o sensor DHT11 sem o módulo, né, que é o que está presente na versão 2021 do kit, ele possui 4 pinos. Né, e desses 4 pinos, um deles não é utilizado. Deixa eu... vou arrumar essa legenda aqui só um pouquinho. Agora sim. Então, aqui agora ficou mais organizado, né, a legenda da pinagem. Ele possui então 4 pinos de saída, 4 pinos de conexões. O da direita continua sendo o GND, que vai conectado ao GND do Arduino. O segundo da direita para a esquerda, ele é um pino que não é utilizado na montagem. Então aqui eu estou nomeando ele aqui como não utilizado. Aí o terceiro da direita para a esquerda já vem o pino de sinal, né? Então tem que tomar cuidado, né? Se você for observar aqui a sequência ela é invertida. O do último pino da esquerda é o pino de alimentação VCC, aquele que vai nos 5 volts do Arduino, e o penúltimo aqui do lado esquerdo é um pino de sinal, é o pino que vai se comunicar com o Arduino. Então a gente tem que tomar sempre bastante atenção nas conexões dos nossos sensores, dos nossos módulos ao Arduino. Isso a gente já comentou em algumas aulas anteriores, que né, dependente da montagem, né, o tutorial, vocês não podem seguir ali cegamente, né, a ordem que está sendo feita lá naquela animação. Né? Às vezes a gente possui um módulo que é um pouquinho diferente, principalmente muda a ordem da pinagem, então você tem que primeiro olhar para o seu módulo, o seu componente, identificar quais são os pinos
corretos para daí você fazer as conexões aonde que é alimentação e aonde é comunicação com o Arduino, ok? Na tabelinha aqui do lado direito, então eu trouxe para vocês algumas especificações a respeito desse sensor. Então essas especificações valem tanto para o módulo quanto para o sensor DHT11. Então a tensão de operação dele é de 3 a 5.5 volts. Então no nosso Arduino a gente vai poder tanto conectar ele na saída lá de 3.3 volts ou de 5 volts. O Arduino possui essas duas saídas de alimentação positiva. A faixa, a precisão dele, né, de leitura de umidade é de 20 a 90%. Embora vocês vão perceber que durante a leitura do sensor ele vai mostrar valores acima de 90 ou abaixo de 20, né, mas o fabricante garante, né, a precisão dele entre esses dois valores aqui. Então, com certeza a margem de erro quando passa de 90% é bem maior. E quando está abaixo de 20% também a margem de erro aumenta. Para a leitura de temperatura, a margem de leitura que ele realiza com a precisão estabelecida aqui abaixo é entre de 0 a 50 graus Celsius. Então a precisão de umidade dele é de mais ou menos 5%, então dentro dessa faixa de 20 a 90%. E a precisão da leitura, a medição de temperatura é de mais ou menos 2 graus Celsius, né? Então o valor que ele nos passa pode ter um erro para mais ou para menos de 2 graus Celsius no valor da temperatura, certinho? Então ele é um sensor que não dá para aplicar em situações onde exija muita precisão, né? Então dá para ver que a margem de erro dele, dependendo do fim que você vai usar, né, esse protótipo, esse sensor, ele não é adequado. Nós temos um sensor que está presente lá no nosso kit, que versão 2021 apenas, é o LM35, né, aquele sensor que inclusive é um dos componentes que sofreu recal, né, está sendo feita a troca, mas aquele componente, quando correto, ele tem uma precisão muito maior do que esse sensor de temperatura aqui, embora aquele lá só é sensor de temperatura, ele não faz medição de umidade, mas a precisão de temperatura dele é muito maior do que esse sensor aqui. Então vamos discutir então agora a lógica da programação para o nosso protótipo de hoje, para a nossa aula de hoje. Então nós vamos utilizar o nosso sensor de umidade e temperatura e a proposta aqui é imprimir no monitor serial os valores de temperatura e umidade fornecidos pelo nosso sensor DHT11, né? Tanto o sensor quanto o módulo DHT11. Para isso, nós vamos utilizar na nossa programação a biblioteca DHT, que é uma biblioteca desenvolvida pela Adafruit. Isso é muito importante frisar, porque se você for procurar por bibliotecas para o sensor DHT11, existem várias bibliotecas. E a que eu vou utilizar na programação aqui, os comandos, as funções, é da biblioteca DHT. Então, se você utilizar esse código que nós vamos fazer na aula e instalar uma biblioteca incorreta, aí não vai funcionar. Então, os comandos foram baseados na biblioteca DHT desenvolvida pela Adafruit. Então, na hora de fazer ali a instalação no Arduino físico, eu até vou mostrar para vocês o cuidado que vocês vão ter que tomar ali na hora de escolher a biblioteca correta. Já na versão online, né, a gente não realiza a instalação da biblioteca. A biblioteca DHT desenvolvida pela Adafruit, ela já é uma biblioteca que está dentro do repositório do Arduino online. Portanto, a gente precisa apenas mencionar ela lá no início do nosso programa que ela será utilizada. Então, não é necessário você nem fazer aquele procedimento que a gente já mostrou anteriormente de favoritar aquela biblioteca, né? A gente faz isso só para quando for utilizar novamente ficar mais fácil de você clicar lá no item, né, da biblioteca favoritada e ele já insere para você automaticamente o comando que vai incluir a biblioteca. Continuando, vamos utilizar então as funções dessa biblioteca, né, que são funções próprias da biblioteca DHT da Adafruit para extrair os valores de temperatura e umidade do ambiente. Após coletar esses dados, nós vamos formatar de uma maneira mais apresentável
para ser impresso lá no monitor serial. Então, para fazer aquela formataçãozinha, como se fosse uma tabelinha, né, exige aí algumas linhas de código que a gente tem que trabalhar para que isso fique melhor apresentável ali na tela do computador, ok? E isso vai se aplicar depois aos outros projetos, né? Por exemplo, se você for imprimir esses dados num display LCD, você precisa também criar ali uma formatação, não fica algo apresentável você apenas jogar o número ali na tela, né? Então você tem que colocar o número que foi extraído, formatar se você quer com uma ou nenhuma casa decimal, a unidade de medida, né? Uma legenda do que se trata aquele dado, né? Tudo isso para que o usuário que for visualizar esses dados ele tenha, né, ele entenda o que está sendo mostrado naquela tela ali. Então, a formatação adequada vai ser bem importante também na hora da gente escrever o nosso código, porque tudo isso vai ser feito, né, via comando de programação para que daí o resultado saia do jeito esperado, ok? Então, vamos fazer então a nossa programação. Eu vou começar aqui então pela instalação da biblioteca no Arduino físico. Então deixa eu abrir aqui a tela. Então eu estou aqui com a janela do meu Arduino IDE físico, né, aquele que está instalado no computador, no caso o Windows. Então para fazer a instalação de uma biblioteca, então vamos recordar. Então a gente vai acessar o menu Sketch. Aí aqui embaixo, na penúltima opção, incluir bibliotecas e do ladinho gerenciar bibliotecas. Então, vamos abrir o gerenciador de bibliotecas. Lembrando que para esse procedimento, para realizar a instalação da biblioteca, a gente precisa estar conectado à internet, né? E aí, para ele conseguir localizar tudo aqueles critérios, tem que estar sem bloqueio, uma internet bem estável, né? Senão acaba às vezes não conseguindo se comunicar com os servidores do Arduino. E aqui no campo busca eu vou digitar a palavra-chave para encontrar a biblioteca, a palavra DHT11. Então tudo em maiúsculo, DHT11. E aí aguardamos um pouquinho, ele vai fazer a filtragem. Fez a filtragem, então veja que ele encontra várias bibliotecas que tem o termo referente a DHT11. Então a gente vai ter agora que procurar a biblioteca correta. Então, nós vamos procurar pelo desenvolvedor. Então, essa aqui tem um nome um pouquinho estranho, né? EduIntro, e o desenvolvedor é o David, né? Então, a segunda, o desenvolvedor, né? Também é uma biblioteca que utiliza o DHT11, pela W. Xiang. E aqui está a nossa biblioteca, ó, DHT Sensor Library, né? A biblioteca do sensor DHT, by Adafruit, então desenvolvida pela Adafruit. Então vamos instalar, né, clicando aqui do lado direito, instalar. E aqui tem que tomar um cuidado, observe quando eu clicar em instalar o que vai aparecer. Ele vai aparecer um pop-up dizendo que essa biblioteca DHT Sensor Library, ela precisa, para funcionar corretamente, dessa outra biblioteca que ele colocou o nome aqui embaixo, Adafruit Unified Sensor, que é uma dependência. Então ele te dá a opção aqui embaixo, né, 2 botões, além do cancelar, para você instalar todas, né, install all, que é a biblioteca que você quer ir à dependência, ou instalar apenas a biblioteca DHT. Se você escolher essa opção do meio, que ainda é o botão maior, né, somente a biblioteca DHT, o programa que nós vamos fazer não vai funcionar. Né? Como ele está dizendo aqui, para essa biblioteca funcionar corretamente, ele tem essa dependência, ele precisa dessa outra biblioteca aqui. Então, para que não corra erro durante a compilação do nosso código aqui no Arduino físico, nós vamos escolher a opção Install All, instalar todos, ok? Então clicamos aqui e aguardamos a instalação da biblioteca. Então é rapidinho, ele já fez o download e já instalou a biblioteca. Agora a gente pode perceber que aqui, ó, onde que está a biblioteca que nós instalamos, apareceu do lado da versão dela aqui a palavrinha instalado. Então ele já não dá mais a opção de você instalar, pois ela está instalada corretamente. Como que a gente pode confirmar que ela foi instalada corretamente? A gente pode vir aqui na opção Sketch, incluir biblioteca,
E agora nessa lista aqui para baixo, ó, lá embaixo, nas bibliotecas que nós instalamos, eu até vou rolar a página, ela deve estar lá embaixo, aqui, ó. Então, as últimas bibliotecas que estão aqui é as que eu instalei recentemente. Então, está aqui a biblioteca instalada, ó, DHT Sensor Library. E se eu clicar nela, automaticamente ele coloca aqui o comando para dizer para esse sketch que eu vou utilizar a biblioteca. Ele até coloca uma segunda, que para o nosso programa, vocês vão ver que nós não vamos precisar colocar essa segunda biblioteca aqui, apenas essa dht.h. Ok? Muito bem, então, lembrando que esse procedimento de instalação é para quem está utilizando o Arduino físico, o Arduino instalado no computador versão Windows. Para quem está na versão online, vamos fazer isso agora. Na versão online, então a gente poderia simplesmente colocar aqui no sketch, no início do sketch, aquele comando, o hashtag include dht.h. Mas se você quiser realizar esse procedimento de favoritar, para você ter uma listinha ali nos seus favoritos das bibliotecas que você vai utilizar nas aulas, né, da robótica, do nosso módulo, então a gente pode fazer isso também. Então aqui na aba Libraries, do lado esquerdo, né, biblioteca, vamos acessar a opção aqui em cima, esse botão verde aqui em cima, Library Manager, que é o gerenciador de biblioteca. E nessa caixa de busca nós vamos procurar também pela palavra-chave DHT11. E aí ele vai fazer a filtragem aqui da biblioteca. Então veja que ele traz várias opções de bibliotecas. E nesse caso, na versão online, ele não traz nessa listinha aqui o desenvolvedor. Então ele só traz o nome e uma pequena descrição das bibliotecas. Mas vamos dar uma olhadinha com mais atenção aqui, ó. Se você olhar todos os nomes, né, então essa aqui, ó, é bem parecido com o nome daquela que nós instalamos, mas aquele no final diz que é para ESP-X, né, as versões de placa ESP, não é Arduino. Então tem outras aqui com nomes diferentes, e a única que traz, né, o nome que nós encontramos lá na versão física é essa aqui, ó, DHT Sensor Library. Okay? E embora a primeira ele traga DHT11, o nome que nós digitamos aqui, ó, mas no caso a nossa biblioteca, o nome dela, né, nos repositórios do Arduino está como DHT Sensor Library. Então vamos favoritar ela clicando aqui na estrelinha. Então, né, diferente do Arduino físico, nós não realizamos a instalação, apenas favoritamos ela para poder depois encontrar ela mais facilmente. Então eu confirmo aqui clicando em Done. E agora aqui na aba, né, favoritos, né, dentro da categoria Libraries, nós temos 3 abas, então a do meio é favoritos. Olha só, as outras bibliotecas nós já tínhamos favoritados, né? A do matriz de LED, essa aqui eu utilizei para programar o display OLED, Ultrasonic, e aqui embaixo está a do sensor de umidade e temperatura. Para a gente checar se essa aqui é a biblioteca correta, então a gente pode até, dentro aqui agora, depois que favoritou, ele aparece essa opção aqui, ó, mais informações. E se você clicar aqui, ó, você consegue perceber, a minha câmera está na frente, deixa eu ocultar um momento aqui minha câmera. Então o que eu estou mostrando é aqui na parte de baixo da página. Então você tem aqui esse botãozinho que ele aparece do lado embaixo da descrição da biblioteca, More Info, né? Mais informações. Então se eu clicar aqui, eu vou ser direcionado para o local onde está hospedado essa biblioteca. Normalmente é uma página ou do GitHub ou do Arduino mesmo. Então clicando, ele vai abrir a página do GitHub. E aí, né, como que eu sei se essa aqui é a desenvolvida pela Adafruit, né? Então aqui no link, na parte superior, aqui onde o meu mouse está percorrendo, ele tem aqui um diretório onde está hospedada a biblioteca DHT Sensor. E olha só a pastinha que ele está dentro, Adafruit, né? Então quer dizer que o desenvolvedor dessa extensão
é Adafruit, né? Então aqui a gente tem mais informações, quem quer aprender mais sobre algumas bibliotecas que você vai instalando, então dentro do diretório onde o desenvolvedor hospeda essa biblioteca, ele coloca, né, várias informações, inclusive aqui ele coloca bem evidente que ela possui dependências, né? E a dependência dela é aquela biblioteca que nós vimos lá no Arduino físico, que é a Adafruit Unified Sensor. Então é uma biblioteca que ele está dizendo aqui que ela exige, né, o uso dessa outra biblioteca como dependência, né? Então é tudo em inglês aqui, né, porque o desenvolvedor é estrangeiro, né, de língua inglesa, então ele tem toda a descrição aqui. Mas a gente pode, né, clicar aí nos links e ativar a opção de tradutor do navegador, que a gente consegue ler basicamente todas as descrições que tem na biblioteca aqui de forma tranquila. Então, deixa eu fechar essa janela, vamos voltar lá, confirmado aqui que nós instalamos a biblioteca correta. Então, e agora, então, para utilizar aqui no meu sketch a biblioteca, quando você favorita, a vantagem é essa aqui, ó. Quando você coloca o seu cursor, o mouse em cima da biblioteca, observe que ele aparece esse botão do lado cinza Include, que é o botão de atalho. Eu coloco em cima DHT11 Sensor, se eu clicar em Include, lá no meu sketch, ele já vai colocar o comando para utilização dessa biblioteca. Lembrando que se eu digitasse esse comando sem ter favoritado, vai funcionar da mesma maneira, né? Porque ele vai conseguir identificar nos repositórios do Arduino que essa biblioteca é padrão do Arduino. Ok? Então eu vou fechar aqui agora a guia lateral aqui das bibliotecas e vamos trabalhar no nosso código. Então observe que quando eu cliquei, igual eu fiz lá no Arduino físico, ele puxou também esse segundo comando de biblioteca. Né? Lá eu já tinha dito para você que nós não vamos utilizar esse segundo comando, apenas esse primeiro aqui. Então eu vou simplesmente deletar tudo isso aqui, ó, esse comando que não vai ser necessário para esse nosso código, talvez por alguma programação mais específica seja necessário, né? Para o nosso caso não é necessário. Essa descrição também eu vou deletar. Então deixei apenas aqui o comando da utilização da biblioteca DHT para o nosso projetinho. Para isso eu também vou fazer o seguinte, eu vou colocar algumas descrições, comentários aqui no meu código. Então para organizar, antes do include DHT, eu vou colocar essa descrição. Então esse nosso programa é do sensor de temperatura e umidade DHT11. E esse comando agora aqui que está na linha 3, ele vai fazer o que? Inclui a biblioteca de controle do nosso sensor, que é o DHT. Então, é importante a gente manter o nosso código sempre bem comentado para que, né, outras pessoas que vão ter acesso à leitura desse código, eles entendam o que está sendo feito em cada comando. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é que em alguns códigos vocês vão perceber que no comando de incluir uma biblioteca, nem sempre ela vai vir escrita dessa forma. Pode ser que aconteça de vir escrito dessa maneira aqui, ó, include, e no lugar desse símbolo de menor e maior aqui o comando fica dentro, pode vir entre aspas duplas, dessa maneira aqui, ó. Aspa dupla aqui, e aqui no final também aspa dupla, né? Dessa maneira aqui, e não tem problema nenhum, vai continuar funcionando, né? O Arduino ele tem essas comandos que são análogos uns aos outros, então tanto o entre símbolo de maior ou menor para ficar aqui a biblioteca que está sendo utilizada, ou entre aspas dupla, né? Essa função, esse comando #include, ela vai entender do mesmo jeito. Então fica essa observação aí que alguns códigos, algumas programações estão entre aspas duplas e outras, né, entre símbolo de maior e menor aqui. Então é análogo esses comandos aqui. Beleza? Continuando. Vamos utilizar então uma biblioteca. Lembre-se que quando nós utilizamos biblioteca, normalmente é necessário você criar um objeto de controle para o nosso dispositivo, no caso o sensor DHT11, para ser controlado pela biblioteca. Então,
vamos fazer isso e essa biblioteca também exige que nós criamos esse objeto de controle. Esse objeto de controle nada mais é do que um nome que nós vamos utilizar para acoplar com as funções da biblioteca para controlar aquele nosso dispositivo. Então, se eu tivesse 2 sensores de temperatura e umidade num projeto, eu teria que criar um objeto de controle para cada sensor, com nomes diferentes, e as funções serão as mesmas. Então, o objeto é diferente para poder identificar qual 2 sensores que você quer controlar, acompanhado das funções dos comandos que são sempre os mesmos da mesma biblioteca. Então, para nós criarmos um objeto de controle, então a sintaxe é essa. Nós vamos começar dando aqui o nome da biblioteca, que é o DHT. Coloco aqui DHT, espaço, o nome do objeto de controle. Então aqui você pode agora escolher o nome que você quiser, levando em consideração que tem aquelas restrições, né, de não pode usar espaços, não pode utilizar palavras com acento ou caracteres especiais. Então, como é um sensor de temperatura e umidade DHT11, eu vou batizar ele aqui, dar um nome para esse objeto de DHT, tudo em minúsculo mesmo, dessa maneira. Então, nosso DHT. Aí, entre parênteses, ponto e vírgula. Dentro desse parênteses aqui, nós temos que passar 2 parâmetros para o nosso objeto de controle, vírgula, asterisco. Então, quem serão esses 2 parâmetros? Primeiro, o primeiro parâmetro é a porta que vai fazer a leitura, né, a porta do Arduino que está conectada ao pino de sinal desse sensor. E, recapitulando lá do nosso protótipo, deixa eu até mostrar aqui, aproveitar o momento e vou mostrar o meu protótipo que eu tenho montado aqui, o protótipo físico, que está aqui. Então, do lado direito aqui eu tenho o sensor DHT11, aquele que está presente no nosso kit 2021. E do lado esquerdo ele nem está instalado, ele só está aqui fixado na protoboard, é o módulo DHT11, o que veio no kit 2023. Depois nos nossos testes eu vou acabar trocando aqui para vocês perceberem que vai funcionar da mesma maneira, com a mesma programação. Então esse aqui é aquele que não tem o módulo, né? Então ele tem os 4 terminais. E aqui eu já fiz a ligação, que no caso, como eu comentei com vocês, é utilizado um resistor externo para fazer a ligação correta desse sensor aqui. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que o sensor ele vai enviar informações através desse jumper amarelo que eu coloquei aqui, ó, e ele está conectado a uma porta analógica do Arduino. E o primeiro parâmetro que nós temos que passar lá para aquela objeto de controle é o número da porta do Arduino que vai fazer a leitura do nosso sensor. E eu escolhi aqui, arbitrariamente, né, a primeira analógica, a A0. Então vamos voltar lá no nosso sketch e aqui eu vou então colocar, lembrando, observe que eu não fiz aquele procedimento que nós utilizamos várias vezes, né, que é batizar, né, fazer a definição da porta, né, porque nós vamos acabar utilizando apenas nesse comando o número da porta. Depois, lá no nosso programa principal, nós não vamos mais utilizar o número da porta, e sim, nós vamos utilizar apenas o nome do nosso objeto de controle. Então, como eu vou utilizar apenas nessa única linha aqui o endereço da porta, então achei desnecessário a gente criar um nomezinho, né, para a porta A0, para depois colocar aqui dentro e depois a gente acaba não utilizando mais esse endereço. Então, eu vou colocar diretamente aqui o número da porta, que é a analógica 0, A0. O segundo parâmetro é o tipo de sensor que nós vamos utilizar. Né? A família DHT, se vocês pesquisarem na internet, existem outros modelos de sensor DHT, o DHT11, o 22, o 12, enfim. Tem vários outros modelos com maior precisão um do que o outro, algumas particularidades deles, né? Então, o nosso é o DHT11 e a biblioteca ela permite que você escreva, né, o nome exatamente dessa forma aqui, DHT11, se você está utilizando o modelo DHT11. Então, tudo em caixa alta, né, em letra maiúscula, DHT11. Então, eu passo
esse parâmetro aqui, que é o DHT11, a biblioteca já sabe, né, como que ela vai trabalhar com as informações do sensor para enviar para o Arduino prontinha os valores obtidos por ele. Okay? Então nessa linha eu já coloquei aqui o comentário. Então nós vamos criar o objeto DHT, que é essa letrinha aqui, né, que eu escolhi, um nome, né, arbitrário, para o sensor DHT11 no pino A0 do Arduino. Então, o sensor DHT11 no pino A0 ou na porta A0 do Arduino, como queiram chamar. Feito isso, então aqui no nosso preâmbulo do nosso sketch não tem mais nada a ser feito. Então vamos passar para a função setup. Na função setup nós temos um comando obrigatório da função da biblioteca, que ela exige que você configure no setup, que basicamente é a inicialização do nosso objeto de controle. Mas como nós queremos também utilizar o monitor serial para imprimir os dados da temperatura e umidade na tela, então nós temos que inicializar também a comunicação serial do Arduino com o computador. Então eu vou fazer primeiro esse comando de iniciar a comunicação serial. E como que é feita a inicialização? Através da função serial.begin, entre parênteses, ponto e vírgula. E o parâmetro dessa função aqui, o único parâmetro é a velocidade de comunicação, né? Então, aquela velocidade de comunicação que a gente define, vamos utilizar a padrão, né? A de 9600, como a gente já comentou, é aquela que já vem pré-configurada quando você instala o Arduino no seu computador. Então, existem outros valores, no entanto, não vai fazer diferença você trocar pelos valores maiores ou menores do que 9600. Então, vamos deixar esse padrão mesmo. Então, o segundo comando, como eu comentei para vocês, nós vamos ter que inicializar o nosso objeto de controle. Nosso objeto de controle chamado DHT, minúsculo. Como que é o comando que inicializa ele? Né? É o nome do nosso objeto de controle, .begin, como se fosse essa função aqui. Então lembra que eu falei para vocês que depois que você coloca o endereço da porta aqui, nós não vamos mais utilizar o endereço da porta lá para baixo. Nós vamos utilizar sempre o nome do nosso objeto que já está referenciado a essa porta aqui. Então, para inicializar, eu utilizo o nome do objeto de controle, DHT.begin, entre parênteses, ponto e vírgula. Esse entre parênteses aqui, ó, não tem parâmetros. Essa função begin aqui para o nosso objeto de controle, ela não precisa de parâmetros, então ela vai ficar vazia dessa maneira aqui. Então, está prontinho aqui o comando que vai inicializar a nosso objeto de controle, a comunicação, né, da biblioteca com o nosso dispositivo físico, que é o DHT11. Deixa eu colocar então a legenda, né, nosso comentário aqui. Então, essa função aqui na linha 12 inicia o objeto do sensor, o objeto que nós criamos chamado DHT11, certo? Então, para o nosso setup está tudo certinho, tudo devidamente configurado. E agora nós vamos para a nossa função setup. Então, como nosso código ele é bem simples, também não vamos utilizar aquele procedimento de criar funções auxiliares aqui embaixo, né? Então nós vamos escrever diretamente a nossa programação dentro da função loop. Então, antes de imprimir no monitor serial com aquela formatação adequada que eu estou, né, comentei com vocês ali na discussão da lógica de programação, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos primeiro realizar a leitura do sensor e guardar esses dados em uma variável para o Arduino poder utilizar depois. Ele vai utilizar depois aonde? Na impressão do monitor serial. Como nós não criamos nenhuma variável aqui em cima para guardar os dados de temperatura e umidade, né, como nós fizemos na aula passada,
nós podemos criar essa variável dentro da função loop. Então, nesse caso, será uma variável local. Eu vou criar ela dentro da função loop porque eu vou utilizar apenas dentro da função loop. Não vou precisar utilizar essa variável em outros locais, outras funções do meu código. Então, a gente pode utilizar essa ideia de uma variável temporária ou local, como queiram chamar. A variável que vai receber os dados do sensor, isso aqui tudo é uma escolha feita pelo desenvolvedor lá que criou a biblioteca. Então, lendo lá os documentos, né, da biblioteca, lá explica que você consegue guardar as informações do sensor, obtidas do sensor, em variáveis do tipo float, né? Então, não do tipo inteira, do tipo float. Por quê? Porque ela passa para o Arduino também números com vírgula, com casas decimais, né? Parte decimal dos dados obtidos. Então, uma variável adequada para armazenar esses dados tem que ser do tipo float. Se você utilizar inteira, tudo bem, só que ela vai desprezar a parte decimal dos dados, ela vai pegar somente a parte inteira. Então, como nós queremos utilizar a parte decimal, né, principalmente do valor de temperatura, vocês vão ver que a umidade ele pode até pegar a parte decimal, mas o sensor não passa para o Arduino parte decimal, é apenas números inteiros para umidade. Agora, para temperatura, ele vai passar sim pelo menos uma casa decimal de precisão ali para o Arduino. Então, eu vou criar a minha primeira variável do tipo float, e o nome dessa variável para armazenar primeiro aqui, por exemplo, a umidade, eu vou batizar ela de H, né? H de umidade, né? Então, como H de umidade, a umidade se escreve com U, não H. Mas é que a função ela escreve, né, a palavra umidade em inglês, que aí é humidity, né, que é com H. Então, só para manter essa lógica ali do comando da função para a umidade, eu escolhi aqui colocar H. Então, a variável float, né, H, ela vai receber, então um símbolo apenas de igual, porque é uma atribuição, ela vai receber o quê? A leitura do sensor, né, a leitura da umidade do sensor. E aí agora esse comando que eu vou colocar aqui é um comando da nossa biblioteca Adafruit, que é um comando que não vai funcionar se você instalar uma biblioteca diferente, né, uma biblioteca que não seja da Adafruit. Então esse comando foi criado pelo desenvolvedor Adafruit, né, com essa forma de escrever, né, com essa palavrinha, essa função. Então a função que realiza a leitura do nosso sensor, que está sendo controlado por esse objeto de controle, vai ser essa aqui, ó. Então a função começa sendo escrita com o nome do nosso objeto de controle, ponto. E o comando de leitura de umidade é read humidity. Então, H maiúsculo, humidity. Dessa maneira aqui. Como eu disse, né, então umidade em inglês, né, se escreve ali com H, então por isso que eu escolhi o nome da variável H. E para armazenar os dados de temperatura, basicamente nós vamos utilizar a mesma função, só que em vez de read humidity é read temperature. Então vamos fazer aqui a alteração. Então a variável que eu vou criar também do tipo float para guardar os dados de temperatura, agora eu vou utilizar uma letra T. E aqui vai mudar esse segundo parte do nomezinho aqui da função, é read temperature. Ela é escrita em inglês mesmo. Eu só estou comparando aqui com o comando que eu tenho aqui na minha colinha, que no Arduino físico, aquele instalado no Windows, ele modificou a cor desse comando aqui, ó, igual ele fez aqui embaixo, e aqui no online ele não mudou a cor. Eu até vou colar aqui do lado, ó, eu colei isso aqui, eu copiei aqui da minha colinha que tá com a cor, e realmente eu digitei igualzinho
e ele não reconheceu aqui com a mudança de cor. Então eu vou deletar essa parte, ó, e deixar ela do jeito que eu copiei lá. Então é uma falha, né, do Arduino Online, que alguns comandos ele reconhece identificando, né, o comando da biblioteca mudando a cor e outros não, né? Então a gente não pode tomar como regra geral, se não reconhecer a cor é porque está errado, né? Nem sempre. Então é um probleminha mesmo de página aqui, né, que o nosso Arduino Online não está reconhecendo. Para garantir, né, a gente pode até fazer uma compilação aqui para ver se isso aqui não vai reportar nenhum erro, né? E eu estou com essa dúvida, eu quero ter certeza disso. Como eu ainda não utilizei nenhuma compilação, então observe aqui que eu estou ainda com 0 de 25, né? Então não vai ter problema nenhum de eu apenas fazer essa compilação para ter certeza de que esse comando aqui não está errado. Então, deixa eu confirmar aqui, selecionar o modelo do Arduino Uno. Lembrando que para compilar é obrigatório apenas a placa. Se você não selecionar ou não conectar nenhum Arduino no computador, apenas selecionando a placa correta aqui, ó, ele faz a compilação do mesmo jeito. Então observe que eu não conectei aqui, ó, placa nenhuma, eu não selecionei a porta 7 que ele estava conectado, ele está com o xizinho, mas se eu fizer a compilação apenas, ele vai fazer do mesmo jeito, apenas o carregamento que nesse caso ele não faz. Para o carregamento ser feito, tem que selecionar tanto a placa quanto a porta de comunicação também. Então, no meu caso, eu quero apenas fazer a verificação. Então, deixa eu aguardar aqui. Compilou, sucesso aqui. Ele não deu erro nenhum. Então, deu a mensagem aqui embaixo que a compilação foi executada com sucesso e realmente é uma falha do navegador aqui, do ambiente de programação, né? Ele não reconheceu com a diferenciação de cor aqui, mas não tem problema, vamos deixar assim. Deixa eu colocar então nosso comentário, a nossa legendazinha do que está sendo feito nessas duas linhas aqui dentro do nosso loop. Então, ele vai realizar a leitura do sensor e armazena os dados nas variáveis H e T, que eu criei aqui embaixo, né? Então, é o que está sendo feito nessa linha 18 e 19. Muito bem. Feito a leitura, então agora o Arduino tem guardado com ele os dados de umidade e temperatura. Então agora a gente já pode começar a trabalhar na escrita do monitor serial, na formatação desses dados, como que ele vai ser apresentado para nós lá no monitor serial. Então, para imprimir qualquer coisa no monitor serial, nós vamos utilizar a função serial.print, entre parênteses, ponto e vírgula. E aqui dentro nós temos aí a opção de colocar entre aspas duplas uma palavra, né? Então os caracteres que você digitar aqui vai ser impresso exatamente esses caracteres lá no monitor serial. E tendo essa opção, então a gente pode formatar. Eu quero que primeiro seja impresso lá no monitor serial o valor da umidade. Então, antes dele colocar o valor da umidade que está armazenado nessa variável H aqui, eu quero que apareça escrito a palavra umidade, espaço. E aí sim eu vou colocar o valor da umidade ao lado. Então, simplesmente eu vou deixar entre aspas duplas e escrevo aqui, ó, a palavra umidade. 2 pontos e dou um espacinho para ele separar depois quando for imprimir o valor numérico da umidade. Então, aqui nós já estamos pensando na nossa formatação dos dados que serão apresentados lá no monitor serial. Eu não vou utilizar aquela variação do print aqui com o ln, por quê? Porque eu não quero que ele imprima umidade e pule de linha, eu quero que ele continue escrevendo na mesma linha. Então ainda faltam informações aqui, para ele escrever, por exemplo, o número, né, do valor que ele obteve lá do sensor. Porém, a função serial ela não vai conseguir imprimir, como posso dizer, um número se eu utilizar a variável H tipo formatado. No caso é o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui na prática o que acontece. Se eu pedir para ele imprimir diretamente a variável H, a gente vai ter um pequeno probleminha, ele vai imprimir muitas casas
depois da vírgulas desnecessárias, e aí elas vão vir apenas com zero. Então, a variável do tipo float, ela tem aí várias casas decimais por padrão. Então, para eu poder formatar e tipo, escolher quantas casas decimais eu quero que seja impresso, eu não consigo deixando ela no tipo float. Eu tenho que converter essa variável para uma string. String daí é uma sequência de caracteres. E aí, quando converter para string, eu posso pedir ali para o Arduino quantas casas decimais eu quero utilizar nessa transformação da string. Então aí a gente acaba tendo essa vantagem de transformar para string, porque eu posso escolher quantas casas decimais eu quero apresentar no meu valor lá do monitor serial. Mas para mostrar para vocês que isso acontece, eu vou imprimir do tipo, o valor do tipo float. Então, no próximo comando aqui, eu vou duplicar e vou colocar aqui, agora eu não quero que ele escreva uma palavra, então eu vou deletar. Eu quero que ele imprima o valor que está guardado nessa variável h. Então eu vou copiar ela e coloco aqui, ó, serial.print h. E agora, né, como eu vou fazer um teste e eu não quero que ele continue imprimindo a mesma coisa na mesma linha, eu quero que ele pule de linha. Então eu vou colocar o ln nessa função print ln nesse segundo. Então ele vai imprimir a umidade, a palavra umidade do lado, né? Porque aqui não tem ln, então do lado ainda ele vai continuar imprimindo isso aqui, ele vai imprimir o valor numérico da umidade, e depois que ele terminar de escrever, ele vai pular de linha. Então isso aqui, como está num loop, ele vai ficar escrevendo várias vezes umidade tantos, umidade tantos, umidade tantos. Ainda ele não está imprimindo a unidade de medida. Eu acho que eu até vou formatar aqui já para ele imprimir. A unidade de medida de umidade vai ser em porcentagem. Então eu vou fazer uma modificaçãozinha aqui. Então eu não vou pular a linha ainda nesse comando. Pensei melhor. Eu vou pular a linha nesse aqui, ó, depois que ele colocar o símbolo de porcentagem. Então, aspas duplas, porcentagem. Por quê? Porque eu quero que ele escreva esses caracteres mesmo ao lado do número. Então, isso aqui foi utilizado para fazer uma formataçãozinha. Então ele vai escrever a palavra umidade, dois pontos, espaço, o valor do jeito que o sensor guardou nessa variável, que eu quero que vocês observem, né, que ela não vai estar de uma forma adequada, que nós vamos ainda ter que melhorar isso, e seguido da unidade de medida de umidade, que é em termos de porcentagem. Então, nossa biblioteca ela já faz todo o procedimento de extrair as informações do sensor, tratar esses dados analógicos e já passar para o Arduino em valores de porcentagem. Então, vamos fazer o nosso primeiro teste. Eu até poderia deixar aqui do lado o protótipo para vocês acompanharem, mas não tem nada para observar, né? Não tem display nenhum, então vai continuar dessa mesma maneira. É só por questão de curiosidade, vocês vão poder perceber ali as luzinhas, né, de comunicação piscando na hora que eu estiver carregando o código. Então eu vou deixar ali, por enquanto, o nosso protótipo visível para vocês também. Então agora eu vou selecionar a porta e a placa, porque agora eu vou fazer o carregamento, o primeiro teste. Modelo 1, porta, no meu caso aqui a 7. Selecionado. E agora eu vou clicar em carregar. Então vocês podem até acompanhar ali no nosso protótipo físico, que quando ele começar o carregamento, né, os LEDzinhos ali da comunicação serial vão piscar, indicando que ele está recebendo os dados do computador. Olha lá, piscou. E terminou o carregamento, né? Olha lá, apareceu a mensagenzinha no rodapé aqui, thank you, indicando que ele fez o carregamento correto. E agora, como que eu consigo enxergar? Já está funcionando. Ele está realizando a leitura, imprimindo, porém, para a gente poder enxergar isso, nós temos que abrir o nosso monitor serial. Então, clico aqui do lado esquerdo e ele começou a mostrar para nós lá, ó, o valor da umidade. Está passando bem rápido, a gente não colocou nenhum delay. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Aqui, aumentei. Então, nesse momento, né, o sensor está sendo lido e está passando por dentro 73% de umidade. E observe que a parte decimal que ele está recebendo é tudo nula, né, é zero. Então é isso que eu quero melhorar na formatação lá dos dados obtidos. Eu quero eliminar todas as partes decimais. Eu quero que ele fique apenas um número inteiro.
já que o sensor DHT11 ele não passa para o Arduino parte decimal de umidade. Quando a gente for na parte trabalhar ali com os valores de temperatura, vocês vão ver que uma casa decimal ele passa para o Arduino. Então a gente pode deixar a formatação com uma casa decimal para temperatura. Então, como que nós vamos fazer para eliminar esses dois zeros aqui? Então, deixa eu desconectar aqui, fechar. Deixa eu tirar aqui o protótipo da cena. Então, para fazer isso, lá na aula 24, né, eu fiz um pouquinho diferente. Depois eu acabei pensando, né, diferente e dá para a gente fazer um pouco até mais simples do que está lá na aula. Lá na aula eu acabei criando uma segunda variável aqui do tipo string para guardar os valores formatado corretamente para ser impresso aqui embaixo. Então eu acabei fazendo dessa maneira lá na aula 24. Eu criei uma variável do tipo string, então coloca aqui string, e aí para guardar a umidade ela não pode ter o mesmo nome que essa aqui. Então para diferenciar eu coloquei H maiúsculo, umidade. Agora a umidade no formato de string, ela vai ser o quê? Ela vai ser isso aqui convertido para string, né? Então para a variável do tipo string guardar dados, ela tem que guardar dados do tipo string. Então, para converter o Hzinho em string, a gente utiliza a função string. Ó. String, agora a função string, ponto e vírgula. E aqui eu vou passar dois parâmetros para ela. Então, a nova variável string h, ela vai receber uma string que vai ser gerada a partir de que dado? Então, nós vamos ter que passar para a função aqui que vai converter alguma coisa em string. O primeiro parâmetro é quem que ela vai converter. E no nosso caso, é o valor que está nessa variávelzinha aqui, h minúsculo. Então, eu vou colocar como primeiro parâmetro para a função string converter esse número numa string. E o segundo parâmetro, aqui que vem a grande sacada. Aqui eu posso especificar quantos dígitos depois do ponto eu quero. No nosso caso, vocês viram que não precisa nenhum, porque depois do ponto é só zero, né? Então eu vou colocar aqui o número 0, ou seja, eu não quero nenhuma parte decimal. String, né? Função string vai converter em string a variável h sem nenhuma parte decimal. A mesma coisa a gente pode fazer com a temperatura, né? A temperatura nós vamos transformar em string, né, escolhendo quantas casas decimais nós queremos. E aí na hora de imprimir, eu não vou imprimir o Hzinho, e agora eu vou imprimir quem? O Hzão, que ele já está formatado, sem casa decimal. Então olha só a diferença que vai produzir lá na leitura no monitor serial. Agora eu estou imprimindo a variável h, que é uma string. Então vamos fazer de novo o carregamento. Ele vai compilar mais uma vez e vai fazer o carregamento. E aí nós vamos abrir o monitor serial e verificar agora como que vai estar sendo apresentado esse dado de umidade agora com essa nova formatação. Finalizando aqui. Terminou de carregar, então vamos abrir aqui. Eu nem vou abrir a janelinha, né? Que vocês viram que não tem o que olhar lá no protótipo. É no monitor serial que nós vamos acompanhar. E agora, deixa eu dar o zoom, observem que ele imprimiu apenas o dado de umidade em tempo real, sem aquela parte decimal ali que ficava até com uma poluição visual, né? Já que é só zero que ele vai imprimir o tempo todo, então a gente pode desprezar. E para desprezar ele, nós vamos ter que acabar convertendo a variável float em uma string, especificando a quantidade de parte decimal que a gente deseja. Ok? Então, vamos fazer agora para a parte da temperatura. Então, aqui já está formatado a umidade. Agora eu quero formatar a temperatura. A temperatura, ela vai seguir o mesmo padrão. Vai começar sendo escrito temperatura, dois pontos, o valor da temperatura e a unidade de temperatura. Essa função read temperatura, ela passa para o Arduino a temperatura já na escala Celsius. Então, a gente vai simplesmente colocar a unidade de medida aqui, né, a bolinha de grau,
letra C maiúscula, graus Celsius. Só que eu quero que ela seja impressa na mesma linha da umidade, antes de pular numa linha. Então ela vai escrever de que maneira? Na mesma linha, começa com umidade, depois temperatura, né? E eu não quero que elas fiquem muito próximas, eu quero que elas fiquem separadas por uma tabulação, por exemplo, né? Um espaço maior entre umidade e depois a temperatura, para organizar. E nós vamos ter aí um comando dentro da função print, né, a serial.print, que vai dar essa tabulação de forma automática, né? Acho que a gente não utilizou nenhum momento até agora, então essa aula, né, tem algumas novidades aqui de funções para vocês também. Então eu vou acabar duplicando tudo isso aqui, porque vai ser basicamente a mesma coisa, só que para temperatura. Eu vou colocar aqui embaixo, deixa eu organizar aqui a formatação dele, e o que vai acontecer? Ele vai imprimir a umidade. Agora eu tenho que tirar esse LN, por quê? Porque depois da porcentagem eu não quero que pule a linha, ainda ele tem que escrever o que? Ele tem que dar a tabulação e depois ainda escrever a temperatura. Então esse LN sai daqui de cima, escreveu a porcentagem, e agora, né, como que eu faço o comando para dar uma tabulação, um espaço? Então é basicamente como se fosse escrever uma palavra. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então, até você parar, para ficar bem fácil. Então, esse comando que está na linha 27 vai ser o que vai produzir a tabulação. E para produzir a tabulação, eu simplesmente coloco entre aspas duplas o comando barra invertida T. Isso aqui, mesmo estando entre aspas duplas, o Arduino não vai escrever barra T lá no monitor serial. Isso aqui ele já vai entender que é um comando de tabulação. Ele vai dar um espaço extra entre esse símbolo aqui e o que vou escrever na sequência aqui embaixo, que é a palavra temperatura. Temperatura, dois pontos, espaço. E agora eu coloco aqui o valor da temperatura. Para mostrar para vocês também que a temperatura a gente precisa formatar, eu vou primeiro pedir para ele imprimir o valor da variável do tipo float. Então vocês vão ver que nós vamos também converter numa string, porque a gente vai precisar fazer uma formataçãozinha. Então a temperatura que ele vai escrever ainda ela não está tratada, né? Ela está sendo impressa do jeito que está vindo lá do sensor. E a unidade de medida que vai acompanhar a temperatura eu vou fazer aqui no teclado mesmo, grau, o Alt G aqui do lado direito, graus, ou a bolinha sempre em graus, Celsius. Então isso aqui sim, o Arduino vai imprimir esse símbolo lá ao lado do número que é graus Celsius. Esse último comando pode ficar com LN, né? Porque ele terminou de escrever tudo o que eu quero. Na mesma linha, umidade, tabulação, temperatura, graus Celsius, e aí nova linha para ele poder escrever uma coisa embaixo da outra. Eu já vou colocar um delay aqui, ó, vocês viram que ele escreve bem rápido, que ele faz várias leituras por segundo, né? Então vamos deixar ele um pouco mais calmo e imprimir uma informação a cada 2 segundos, por exemplo. Então vamos fazer esse teste aqui. Então o que nós vamos ver de novidade? Tudo isso aqui vai aparecer agora no monitor serial. A tabulação e os valores de temperatura. E continua com aquelas da umidade que nós já configuramos para ficar formatado corretamente. Então, mais uma vez, compilar e carregar. Vamos aguardar. Iniciou o carregamento e finalizando. Finalizou. Então, apareceu a mensagem Thank you. Significa que conseguiu carregar sem nenhum erro de sintaxe ou comunicação. Então, vamos abrir o monitor serial. E agora, deixa eu dar o zoom aqui. Observem as informações apresentadas ali. Acho que aqui ficou... não, tá dando para ver sim. Deixa eu trocar aqui a posição da minha câmera. Então observem que a umidade está sendo inscrita daquela maneira que nós configuramos. Tem um espaço extra aqui que é aquela tabulação. E
Observem que o valor da temperatura está sendo impressa com 2 casas decimais, né? 2 casas depois da vírgula. Porém, a segunda casa decimal é sempre 0. Né? Então ele não tem essa precisão de passar valores com 2 casas depois da vírgula. Né? A variável float ela permite, né? Mas no nosso caso ele só vai acabar variando a primeira casa depois da vírgula. Então aqui no caso, o interessante seria nós reformatarmos, né, o valor da temperatura para ficar com apenas uma única casa depois da vírgula. E para fazer isso, o mesmo procedimento que a gente fez lá com a umidade. Vamos converter por uma string, especificando que eu quero apenas uma única casa depois da vírgula. Então vamos fazer isso. Vocês perceberam que ali passou alguns erros, né? Então ele está acontecendo alguns probleminha de comunicação, ali ele imprimiu alguns símbolos que ele não reconheceu, né? Mas na maior parte do tempo aqui está dando tudo certinho a formatação que a gente preparou lá. Então deixa eu desconectar aqui novamente, fechar. Vamos arrumar então aqui em cima, da mesma maneira que nós tínhamos feito aqui para a umidade, nós vamos fazer para a temperatura. Então eu vou criar aqui uma segunda variável do tipo string, só que agora vai ser T maiúsculo, né? Não posso usar a mesma letra T, porque é uma outra variável. E ela também vai ser a nossa função string, que vai converter alguma coisa para string. Quem que ela vai converter para string? A variável T minúsculo, né? Então, T minúsculo. Quantas casas decimais eu quero que a temperatura possua na hora de ser impressa no monitor serial? Apenas uma casa decimal. Então, eu vou deixar o número 1 aqui, para indicar que é uma única casa decimal. E agora aqui embaixo, onde eu estava imprimindo a variável float, eu tenho que imprimir a variável string, que é o T maiúsculo, né? Então, T maiúsculo. E agora, posso fazer a compilação e... Deixa eu conferir aqui, tá tudo certo. E vamos checar aí como que vai ser impresso agora esses dados no monitor serial, com a formatação que nós sugerimos lá. Terminando de carregar. Terminou. Então deixa eu abrir o monitor serial aqui de novo. E agora vocês podem observar que o valor da temperatura está sendo impresso ali, ó, com apenas uma única casa decimal. Então é a leitura que ele está realizando ali da nossa temperatura. Nossa umidade sem casa decimal não precisa, né? Ele não tem essa precisão. Temperatura, o DHT11, ele tem ali a precisão de uma casa decimal. Então, agora a gente finalizou aí a nossa formatação, ok? Muito bem, deixa eu mostrar para vocês, então, que eu disse que lá na aula no PDF da 24 eu fiz dessa maneira, né? Eu criei uma nova variável. Então, como eu falei para vocês, eu gostaria de mostrar uma outra maneira que eu acabei optando em fazer e acaba até gastando menos linhas de código. Então eu poderia simplesmente, em vez de criar essas duas novas variáveis aqui, ó, pedir para a função serial.print imprimir já isso aqui, ó, a função direto que já vai fazer a conversão. Então, vou fazer isso. Eu vou copiar a função e no lugar da umidade que tinha sido criado, eu vou colocar isso aqui, ó, a própria função. Eu estou pedindo para imprimir a conversão dessa variável h sem nenhuma casa decimal, né? Então, eu posso eliminar essa linha de código. A mesma coisa para a temperatura, olha só. Copio o comando que está convertendo a temperatura que está guardado na variável tipo float, aqui no lugar da variável string. Então, a impressão aqui do valor da temperatura já está sendo solicitada direto com a função que faz a conversão. Então, essa linha de comando aqui eu também acabo não precisando mais. E aí, o nosso código vai continuar funcionando da mesma maneira. Deixa eu fazer a compilação. E já na sequência a gente pode checar.
E ainda eu vou mostrar para vocês ainda mais uma terceira forma que a gente pode usar para preparar esses dados aqui para ser impressos. Então, aqui eu coloquei em vários comandos de serial print, né, em cada linha. Eu vou mostrar para vocês depois que eu posso fazer tudo num único comando serial.print. Toda essa formatação numa única linha, né? Óbvio que a linha vai ficar mais extensa aqui, vai ficar bem longa, mas, né, se é opção, se é possível, a gente pode demonstrar aqui então o uso dessa formatação também. Então, abrindo o monitor serial e observem que continua imprimindo da mesma maneira, né? Então não precisava ter criado aquela nova variável do tipo string para guardar a variável float convertida para string. Então a gente fez a conversão já direto dentro da função serial.print. Então ele continua imprimindo como se nada tivesse sido alterado na nossa programação. Então, lembra que eu falei para vocês, sempre reforço, no mundo da programação existe uma infinidade de formas diferentes de você programar a mesma coisa, né? Algumas ficam mais otimizadas, outras nem tanto, mas no final o resultado é o mesmo. Beleza? Então, deixa eu cumprir com o prometido. Então, tudo isso aqui, ó, todas essas linhas que eu coloquei aqui em várias, eu posso escrever numa única linha, num único comando. Como que vai ficar? Deixa eu deletar isso aqui para não confundir. Então eu vou fazer o seguinte. Então vamos lá, serial.print entre parênteses, ponto e vírgula. Então num único, aqui eu digitei serial. Então numa única linha eu vou colocar todas aquelas informações. Como? Eu vou aproveitar que eu tenho minha colinha para não ter que digitar, eu já vou pegando as partes aqui copiado. Então, primeiro eu começo dizendo que no monitor serial eu quero imprimir a palavra umidade, 2 pontos espaço. E agora eu quero na mesma linha, eu quero que ele emende junto com o valor da leitura, né, aqui do sensor convertido para string sem nenhuma casa decimal. Então simplesmente eu vou utilizar a função de concatenação, que é um símbolo de mais, né? Se eu somar strings, eu estou concatenando elas. Se eu somar números, eu estou fazendo uma operação matemática, né? Então, na função serial, o símbolo de mais é concatenação. Você vai juntar uma coisa com outra, mas você só pode juntar strings, né? Então, entre aspas duplas é uma string, ou nesse caso, a função que já está convertendo a nossa variável de umidade para string. Então, nesse caso, eu estou juntando duas strings. Umidade com a string, que vai ser o nosso númerozinho da umidade sem nenhuma casa decimal. E aí eu vou brincando de concatenar as coisas. Ó, posso colocar mais um mais aqui. Agora eu quero concatenar a unidade de medida de umidade, que é porcentagem. Então ele vai colocar o número, depois a porcentagem. Quero concatenar mais coisas aqui do lado, mais. Agora eu vou concatenar aquela tabulação, porque a tabulação ela vai vir depois da porcentagem, mais a tabulação. Que vou concatenar com mais quem? Agora vai vir a palavrinha temperatura, que agora vem os dados de temperatura. Temperatura. Depois da tabulação, temperatura, 2 pontos, espaço, mais uma concatenação aqui, ó, mais o valor numérico da temperatura convertida para string, aquela função que a gente utilizou antes para converter a variável do tipo float, né, que tinha a nossa temperatura, com uma única casa decimal. Então isso aqui também vai ser uma string, que está sendo concatenada com essas demais. Depois dessa string eu vou concatenar com a string, que é a nossa unidade de medida de temperatura, que é o grau Celsius. Então já está aqui no cantinho. Veja que a linha está ficando longa, mas eu estou fazendo toda ela numa única linha apenas. E aqui no final eu poderia colocar o ln. Então eu quero mostrar para vocês também mais uma opção, que em vez de colocar o ln, ou seja, depois que ele imprimir tudo isso aqui, ele vai pular de linha, eu posso deixar print, e esse ln eu posso colocar como um comando aqui dentro. Olha só, depois do grau Celsius eu vou concatenar com
o comando barra invertida N. Esse comando aqui, barra invertida N, ele vai funcionar como se fosse o comando de tabulação, só que esse aqui ele dá um espaço na mesma linha e esse aqui ele quebra de linha, ele pula de linha. Então quando ele encontrar, depois do grau Celsius, ele encontrou uma quebra de linha, ele vai acabar pulando de linha sem eu precisar ter colocado aquele LN no print. Então, só por questão de curiosidade, eu vou deixar dessa maneira aqui mesmo. Então, veja que utilizei apenas um único serial.print para fazer toda aquela nossa formatação dos dados naquela nossa tabelinha lá de umidade e temperatura, incluindo a quebra de linha no final, depois que eu escrevi tudo como eu quis na mesma linha. Vou deixar aqui o delay de 2 segundos e vamos fazer o nosso teste final. Vou clicar aqui em carregar para o nosso protótipo. E se tudo der certo, nós vamos olhar lá no monitor serial que basicamente não mudou nada. Vai continuar daquela mesma maneira que nós tínhamos feito com várias linhas ali. Então está terminando de fazer o carregamento. Terminou. Então, mensagenzinha de finalização. Vamos abrir o monitor serial e está aqui, ó, os valores sendo impressos do jeito que nós configuramos tudo numa única linha. O valor da umidade com uma única casa decimal, tabulação, temperatura com uma casa decimal. A umidade eu falei com uma casa decimal sem nenhuma casa decimal e aqui com uma casa decimal. Acompanhado da unidade grau Celsius e quebrando a linha sem termos utilizado o serial print LN. Né? Por quê? Porque lá no final da linha eu coloquei, né, uma string aqui, ó, concatenada com as demais, que é o barra N, que ele vai acabar fazendo essa quebra de linha para nós. Ok? Então é isso, pessoal. Então, fechou. Conseguimos fazer aí a nossa proposta, né, de extrair as informações do nosso sensor de umidade e temperatura e escrever ele de uma maneira organizada no monitor serial. Então, fica aí a sugestão para quem quiser trabalhar daquele jeito que está lá no código da aula, né, ou dessa maneira aqui. Só para finalizar, deixa eu colocar aqui uma legendazinha, então. Então aqui ele vai imprime no monitor serial os dados formatados de umidade e temperatura. Imprime no monitor serial os dados formatados de umidade e temperatura. E aqui, né, então aquele nosso delay, já que não é necessário fazer tantas leituras por segundo, então aqui eu posso colocar que ele aguarda então num sistema, por exemplo, de monitoramento, né, então a gente pode até colocar uma pausa maior, você não precisa saber se a temperatura variou a cada segundo, né, então a gente pode aumentar esse delay de acordo com o nosso projeto, nossa necessidade, né? Sei lá, a cada hora, de hora em hora, obtém a temperatura de 15 em 15 minutos, 10 em 10 minutos. Então, dependendo do projeto, você não precisa tantas leituras por segundo, né, essa atualização. Agora, se você quer algo instantâneo, aí você acaba tirando o delay e deixa ele rodando, né? Então você pode acompanhar em tempo real a variação instantânea da temperatura no sensor, temperatura e umidade. Ok? Então é isso. Vamos voltar lá para nossa aula, para nós fazermos então a nossa finalização com o nosso desafio semanal. Então vamos propor para vocês aqui, né, a criação de um alarme climático, né, utilizando o nosso sensor DHT11, e aí vocês vão incorporar no projeto LEDs que vão indicar, né, a condição climática, buzzer, né, para produzir alarmes, né, com o Arduino. Então a ideia é que os LEDs
serão utilizados ali para indicar normalidade, né? Então você que vai especificar na programação qual é a condição de normalidade. Por exemplo, pode utilizar LED verde para indicar a condição de normalidade. E o buzzer, né? E com buzzer, e LEDs com buzzer, né? O LED vermelho, por exemplo, acompanhado de apitos, né? De sirene, alertam a normalidade. Então você pode configurar tudo isso para fazer, né, aquela função condicional. Dependendo do valor de umidade e temperatura recebido, né, toque o buzzer e indique a normalidade com LED vermelho. Se for menor ou dentro de um certo intervalo, permaneça com os LEDs, né, LED verde aceso, indicando normalidade. Então, a proposta é essa. Espero que vocês, né, tentem fazer e, né, não esqueçam de compartilhar conosco, caso tenham feito alguma coisa aí com os desafios lá na nossa categoria, lá do nosso Classroom, onde tem um espaço reservado para esse compartilhamento. Beleza? Então, ficamos por aqui e na semana que vem, na próxima aula, nós vamos dar sequência aí ao nosso estudo de sensores do nosso kit de robótica. Até lá!